Boa tarde a todos. Eu gostaria de conhecer todos pelo nome, mas não vai ser possível, é muita gente. Então sejam todos bem-vindos. Nós fizemos essa apostila que vocês receberam um pouco antes da reforma ortográfica que ocorreu, né? E, portanto, algumas palavras aqui têm acento indevido, tremo, então vocês sabem disso. O motivo é este. Nós quisemos aproveitar o material que já estava pronto, porque ele atende aos objetivos que a CILEA nos colocou, que é uma reciclagem. Eu não sei se aqui existe alguém que nunca ministrou PAS. Na verdade, não é um curso do PAS, é uma reciclagem. Mas nessa apostila está todo o conteúdo necessário para aquela pessoa que jamais leu a respeito e quer se aprofundar na matéria. Abrindo aí na primeira página, vocês encontram o sumário. Então, vamos tratar disso. Olha. A imposição de mãos e o Evangelho, os fluidos, conceito e qualidades, o passe magnético e suas formas, o mecanismo da ação curativa, a importância do passe, qualidades e requisitos do tarefeiro do passe, resultados do passe, 3 recomendações aos passistas, postura física e mental no momento do passe, e 7 conselhos de André Luiz para o serviço do passe. Além desse material, há um apêndice que eu queria que vocês abrissem também, que eu quero comentá-lo já de cara. Na página 8. Então, o apêndice traz informações que foram suscitadas, né, em treinamento desse tipo. Eu queria começar, então, com esse item 1 do apêndice, do qual deriva a expressão passe magnético. Muitas pessoas ministram passe e não entendem o porquê magnético. O que tem o magnetismo a ver com a imposição das mãos? Então veja só. Item 1 eu vou ler, quem puder acompanhar. A expressão magnetismo animal, do grego e do latim magnes, que significa imã, surgiu por analogia com o magnetismo mineral, embora essa analogia seja apenas aparente. Todo mundo já viu na escola a ação de um ímã atraindo lá as taxinhas, né? É o magnetismo mineral. A própria posição do planeta Terra, né, e dos demais planetas que fazem parte do sistema solar, ela se mantém graças ao magnetismo, né, universal, que comanda esse processo, de modo que nenhum planeta se choque com o outro. Mas essa analogia, no caso das pessoas, é aparente. Então, Kardec disse assim: alguns estudiosos a substituíram pelo vocábulo mesmerismo, que vem do nome Mesmer, que é o grande autor, né, dessa área de estudos. Mas tal ideia não prevaleceu. Então Kardec define lá, no livro Instruções Práticas sobre as manifestações espíritas, da seguinte maneira. Então o que é magnetismo animal? Na palavra de Allan Kardec, é a ação recíproca de 2 seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético. Isso nós devemos ao Mesmer. Ele descobriu que as pessoas podem irradiar, né, uns em benefício de outros. Mas é uma ação recíproca, o que explica um fato muito comum no trabalho do passe. Às vezes você dá o passe numa pessoa
estava com uma fortíssima dor de cabeça e você fica com dor de cabeça, porque a ação é recíproca. Então, muitas pessoas, até nos primeiros momentos, nos primeiros anos de trabalho, ou nos primeiros meses, até pedem passe, depois de haver administrado o passe, uma coisa desnecessária, devido a esse fato. Então, o passe magnético vem dessa expressão, desse conceito, que as pessoas podem influenciar-se umas sobre as outras. Nós podemos fazer isso. Vocês estão agora sentados um ao lado do outro, sem dúvida, né? Nós todos estamos irradiando. A irradiação, segundo André Luiz, ela é permanente. Ele até cunhou uma expressão, todo mundo conhece hálito bucal, né? A pessoa quando está com mau hálito, né? Você fica longe. Hálito bucal, ele cunhou a expressão de hálito mental, né? Então, as pessoas, numa assembleia, elas irradiam constantemente, o que leva a explicar um outro fenômeno. Você fala assim, fulano, você foi lá ao Meme? Ah, fui, eu gostei de uma glória, gostei do ambiente, por causa disso. Ou então, no outro caso, não gostei não, lá pesado, eu não me senti bem, eu não vou voltar lá não. Reunião de condomínio é ruim por causa disso, imagina, só se vale em dinheiro, se preocupar, reclamações, então é tipo da reunião desagradável. Geralmente a gente manda a mulher, né? A gente não vai. Né? Então nós vamos começar o estudo. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma pergunta a vocês, fora do script aí. Depois eu vou distribuir uma folha que vai conter 5 questões que vamos debater aqui hoje. Semana que vem mais 5, serão 10. Fazer uma questão fora do contexto. Se alguém perguntasse a nós o que é o passe, o que a gente diria? Numa frase simples, para a pessoa entender. Às vezes você convida lá, o nosso presidente está dizendo que no albergue, albergue lá dos vovôs, né, alguns vovôs não aceitam o passe, eles não sabem o que é o passe. Mas se eles perguntarem, peraí, o que é passe? Como nós diríamos? Alguns diriam assim, passe é uma transfusão de forças. É a definição de Emmanuel. É a transfusão de forças fisiopsíquicas. É a palavra dele. Físico é do físico, e psíquico que é do perispírito. E também nesse meio as forças espirituais. Mas a pessoa não entende. Não entendi não. Transfusão como? Porque todo mundo já ouviu falar ou já se submeteu à transfusão de sangue, né? E sabe que alguém injeta lá uma agulha, né? E você recebe sangue. Como é que eu vou receber essas forças? Então eu queria que vocês abrissem aí na apostila o item 10.2. É na página 8 também. Para ver aquela que, no meu modo de entender, é a melhor definição de passe que nós deveríamos usar. Todo mundo vai entender com facilidade. No item 10.2, bem no final, na quarta linha aí do item, vocês acharam? Página 8, item 10.2. Olha só, na quarta linha, eu vou ler, em depoimento acerca do tema, Divaldo Franco nos diz que o que vamos transmitir é uma radiação. Então, passe é uma radiação que fomenta no paciente uma reativação dos seus hulcos energéticos para restabelecer o equilíbrio. O passe é, antes de tudo, uma transfusão de amor. Essa é a definição de volta. Trocando em miúdos. O cidadão está debilitado, seja qual for o motivo. Porque você sabe que no passe
comparecem pessoas sobre os mais variados motivos. Está com câncer, morreu o marido, perdeu o emprego, o namorado se mandou, e aí vai, né? Cachorro morreu. São N situações, né? Das mais sérias até as mais singelas. Né? Então a pessoa senta. O que nós fazemos? Nós vamos irradiar sobre ela, né, forças que não vão curá-la, mas que vão reativar os seus centros vitais. Fluxos energéticos, ou chakras, ou centros vitais. Né? Na última página da apostila, vejam lá, na página 12, vocês têm um desenho, uma figuração do perispírito. E aí, para poder entender bem o que o Divaldo diz, é a reativação desses centros vitais que vocês encontram aí. Né? É um desenho, mas que está bem fácil de acompanhar. Né, lá. Tem vários números. O número 1 é o centro coronário. Segundo a descrição do André Luiz, ele se coloca próximo da epífise, bem no centro da nossa cabeça. Diz os entendidos que se traçar uma linha aqui, no meio aqui da face, e outra assim, exatamente na junção dela, lá no miolo do cérebro, está o centro coronário, é o número 1. O centro cerebral é mais na periferia do cérebro, no córtex, e tem 2 lá. Ele é próximo. Né? O 3, o laríngeo, da laringe, ali na garganta, né? O 4, o cardíaco, na região do coração. O 5 é o gástrico. O 6 é o esplênico, na região do baço. Né? E, finalmente, o 7, o genético. Há outros centros vitais, mas os autores espíritas se fixam mais nesses 7. Seriam os mais importantes. Então, é uma radiação que fomenta na pessoa a energização desses centros, né? Desses fulcros energéticos, como diz Divaldo, desses centros vitais, ou chakras. Né? A palavra chakra não é uma palavra usada no espiritismo, mas designa exatamente cada um desses centros vitais. Então a pessoa, ela toma aquele passe, e nessa reativação ela vai se equilibrando. Né? Aí vem no outro dia, toma de novo casos de pessoas que devem tomar passe várias vezes na semana. Pessoa que está sob um forte processo obsessivo. Né? Mas normalmente uma vez na semana já é o suficiente. O passe, no seu mecanismo, é muito semelhante à homeopatia. E no livro, na Bíblia da homeopatia, o Organon, o Hahnemann recomenda associar o tratamento homeopático aos passes, porque ele veio depois de Mesmer. Primeiro Mesmer, como negativo, depois Hahnemann, depois o espiritismo. Tanto o Hahnemann quanto o Mesmer participaram como espíritos da codificação. Essas pessoas que necessitam vários passos, né, por semana, é viável você também em casa dar um passe na pessoa? A questão do passe dado em domicílio é uma questão curiosa. Muita gente faz isso, os grupos de prece, inclusive. E uma vez nós perguntamos ao Divaldo o que ele achava disso. Ele disse que o passe dado fora da casa espírita, fora do centro, do hospital, da instituição espírita, é uma coisa excepcional. Só deve ser ministrado quando for urgente ou quando a pessoa não pode deslocar-se ao centro. Porque diz ele, muitas pessoas, se for dar passe, ela quer, mas ao centro ela não vai. Né? E, em verdade, o passe é apenas uma ação mecânica, é assim que os espiritismo ensina. O que muda mesmo na vida da pessoa é a concepção que ela passa a ter da vida. Por isso
não se justifica um trabalho só de passe. E deve haver palestra. Uma das funções da palestra, independentemente se o orador é um bom orador, isso não tem muita importância para os espíritos. Porque durante a palestra, de 40 minutos, por exemplo, enquanto o cidadão está aqui, como eu, em pé falando, os mentores que dirigem o trabalho de passe, eles se deslocam e fazem o diagnóstico, pessoa a pessoa. Então ele vê aqui a nota, e o outro lá do lado. 2 médicos. Esse é câncer, tal região, já anota. Esse daí é depressão, esse daí é chateado, porque morreu lá o filho, e assim vai. Né? Quando chegam à Câmara do Passe, essas pessoas recebem no direcionamento espiritual exatamente a reativação de que ele necessita. No centro gástrico, ou então no coração, enfim, qualquer área, genésico, conforme for a situação que foi apresentado no diagnóstico. Lá no nosso lar existe um fato muito comum nas sessões das 6h30. O pessoal que espera a palestra terminar, na hora que está terminando a palestra, a pessoa chega. E ela se assenta na primeira cadeira. Ela não assiste nem a prece final. Toma passe e vai embora. Bobagem, perda de tempo. A gente diz que essa pessoa foi numa festa e perdeu o almoço, tomou só o cafezinho. Perdeu tudo que foi servido. Isso é uma tolice. Ela não está recebendo nada. Esse passe para ela, como nem houve diagnóstico, é como se fosse um calmante. Né? Ela não está sendo tratada. Ela está equivocada. E cabe ao dirigente desse grupo, o que ocorre, eles alertar. Né? Lembrando sempre antes, no final, a importância de estar antes. Mesmo que não possa assistir à palestra inteiramente, mas para dar a oportunidade a esse diagnóstico. Vamos agora, então, distribuir um papel. Vou pedir para a Cineia me ajudar. Cineia, esse papel, então, como você sabe, para todo mundo. Nós vamos concentrar, então, a esses temas que serão suscitados aí. Nós queremos discutir um por um. Aqui são dois. Aí tem um espaço para anotarem, se for o caso. Né? Se houver necessidade de anotar alguma coisa, embora tudo aquilo que eu diga está na apostila. Raramente vou dizer alguma coisa que não esteja na apostila. Né? Mas aí, para a gente se concentrar, nós vamos fazer um debate, né? Lembrando que é uma reciclagem, não é um curso completo, seria insuficiente esse tempo, né? E o nosso objetivo é não usar todas as 2 horas. Bem antes das 4, queremos estar de volta para casa, né? Tanto hoje quanto a semana que vem. Oi, não, pode fazer. Enquanto isso, pode fazer. Teve uma dúvida. Diga. Estou lá no lado de vovozinho. Vovô. Aí me pergunta, o que você está fazendo comigo? Essa frase aqui, eu achei muito empolada para dizer o que... Ah, sim, tem que trocar em miúdos. O que eu vou dizer para Diz assim, olha, o nosso organismo é formado de vários órgãos, né? Para eles. Nós temos aí o coração, não temos? O estômago, o fígado, eles devem saber disso. Então, o passe reativa todos esses órgãos. Né? Uma pessoa me fez muita pergunta, que deu origem, aliás, a uma outra apostila, só que essa apostila eu nem apresentei para a Cineia. Se a Cineia quiser, te deixa para tirar cópia. É uma apostila que nós fizemos só de resposta a dúvidas que nos foram apresentadas. Lá no nosso lar, no seminário que temos, apresentaram para nós 16 dúvidas, das mais comuns. E nós fizemos, então, nós respondemos todas elas, está aqui a resposta, todas fundamentadas. E uma dessa é mais ou menos essa, mais ou menos nessa linha.
A pergunta é o seguinte, quer ver? Como explicar, olha a pergunta, interessante, como explicar de uma forma simples o que é o passe e o que é a água fluidificada para uma pessoa que vem pela primeira vez ao centro, né? Por causa dos vovôs lá, das avós. Aí nós então demos a seguinte resposta: a maioria dos que chegam ao centro pela primeira vez prossegue do catolicismo. A maioria, né? Raríssimo ateu, né? A maioria do catolicismo. Presume-se que o católico saiba das curas que Jesus e os apóstolos fizeram usando as mãos. Todo mundo ouviu falar. Jesus curando com as mãos. Há até um diálogo interessante dele com o centurião. O centurião, portanto, um cidadão romano importante, se dirige a ele, segundo diz o Evangelho, alegando que o servidor dele estava muito mal, praticamente à beira da morte. Ele queria que Jesus o curasse, né, ou tentasse algo. Mas disse o seguinte: Senhor, se ele estivesse aqui, bastaria o Senhor impor as mãos sobre ele, até o rosto ele não sabia. Mas ele está em outra cidade. E Jesus até comentou que jamais vira alguém com tanta fé em Israel, justamente o cidadão romano. Aí Jesus não disse, pode ir, ele está curado. Ele fez a cura à distância. Isso que nós fazemos sempre, no chamado passe à distância, nós chamamos de vibrações, de radiações, toda hora estamos orando por alguém, né, que não está perto. Então, olha lá, presumo que o católico saiba dessas curas. E com relação à água, temos também as tradições católicas, o relato atribuído a Jesus das bodas de Caná, né? E finalmente a água benta. A Filomena, não sei se vocês sabem, anos atrás publicou uma matéria sobre a água benta do Mãe de Deus, que é um colégio católico. É fechado, tá? O padre sobe, naquela época, o padre sobe lá e faz oração sob a caixa d'água. Como se estivesse fluidificando, né? Magnetizando a água que era servida para as crianças, para os jovens do colégio de Deus. Muito bem, então vocês estão com as curas na mão aí. A primeira questão é o seguinte: eu queria que vocês pensassem primeiro antes de a gente responder. Primeira pergunta: Jesus recomendou expressamente a imposição das mãos como recurso terapêutico? O que vocês acham? Que ele impunha as mãos, nós sabemos. Que os apóstolos impunham, também sabemos. A pergunta não é essa. É se ele chegou a recomendar isso como processo terapêutico. Quem gostaria de responder? Manuel, você sabe se ele chegou e recomendou? Você acha? Alguém concorda com o Manuel? Chegou a recomendar? Eu acho que sim. Chegou? Acho que não, é isso que é bom. Mas quando uns acham que sim, aí que é uma beleza, porque aí alguém está certo e alguém não está certo, né? Sônia, o que você acha? Acha que sim? Acha que não? Não? Não. E aí? Ajuda, sabe? Está olhando? Não pode olhar. Essa apostila sou eu que posso olhar. Daqui a pouco nós vamos olhar, evidentemente. O que você acha, gente? Jesus chegou a recomendar a imposição de mãos para a cura? Ele fazia isso. Ele fazia. E então as pessoas... Serviu de modelo, né? Gente, interessante. É sim, chegou sim. E está aí na postura. Veja lá, item 1.2, logo no início. Isso é bom porque
Em algumas religiões contrárias ao Espiritismo, eles gostam de espalhar notícias que passam coisa do demo, sortilégio. Lá, nós tivemos problema lá na comunhão. O pastor próximo falava isso. As crianças não devem tomar passe, que o pastor falou e o passe não pode. Coisa do demo e tal. Tomar o leite pode. Leite pode, um pãozinho, mas passe não. Mas as crianças tomam passe assim mesmo. Olha só, no item 1.2, lá, em Marcos, evangelista Marcos, capítulo 16, 15 a 18. Jesus recomenda expressamente: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão aos que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão as serpentes, se beberem alguma potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. É todo um programa, né, que ele estava acenando de trabalho àqueles que creem. Aí a palavra crer não significa apenas acreditar, né? É crer e seguir, né? Incorporar isso, né? No caso, no item anterior aí, o 1.1, observe, em Lucas, Jesus também recomenda lá, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes é chegado a vós o reino de Deus. E aí depois tem o comentário de Emmanuel, mas já não é o lugar. Agora, a respeito dos apóstolos, é bom lembrar como que o fato aconteceu. Está aí descrito lá abaixo, mas eu vou contar que está melhor. Como é que os apóstolos começaram a usar as mãos? Foi um caso incrível, narrado em Atos dos Apóstolos. Diz o livro, você sabe que o Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento, de autoria de Lucas, né? O discípulo de Paulo. Então diz que Pedro e João estavam às portas do templo quando um paralítico de nascença, um coxo, né, como diz a expressão, né, de nascença, cidadão de 40 anos, ele se aproxima de Pedro e vai dizer alguma coisa. Pedro pensa que ele vai pedir esmola. Coisa óbvia, né? Fala assim, vai pedir o quê? Aí ele diz assim: olha, nem ouro, nem prata eu tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. E ele se levantou e foi aquela coisa fantástica, porque a praça estava cheia de gente. Resultado, os dois foram presos. Eles passaram a da prisão. O processo não foi levado adiante, porque a multidão viu, né, e achou absurdo. Por causa da multidão, eles foram libertados no dia seguinte. Aí chega a casa, o Pedro então faz uma prece, e o livro registra a prece. Na prece, segundo o livro, não é obra espírita, não é Bíblia isso. Ele então diz a Deus que ele não entendia por que, fazendo aquilo que Jesus ensinou, eles eram tão perseguidos, e pede expressamente para, por meio das mãos, poder ajudar as pessoas. E aí nós contamos o fato, né? Agora veja, na página 3 da apostila, logo em cima, ele faz a prece pedindo então que fosse dado a eles, os apóstolos, esse poder. Agora, veja só o que nós escrevemos aí. O pedido foi atendido, como prova esse trecho. E pelas mãos dos apóstolos se faziam muitos milagres e prodígios entre a plebe. Ou esse outro. E a esse apresentaram diante os apóstolos e orando puseram as mãos sobre eles. Na letra C, é assim que Saulo de Tarso recupera a visão.
Ananias foi, entrou na casa e, pondo as mãos sobre ele, disse: Saulo, Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recobres a vista e fique cheio de Espírito Santo. Então, era um procedimento comum aos apóstolos e aos discípulos de Jesus. Né? Então, essa foi a primeira questão. Pode dizer. Aliás, a palavra está livre, é só levantar a mão, gente. Não, vai me perguntar, se a pessoa tiver com os braços amputados, ela não pode dar passe, então, tem que ser com as mãos? A pessoa que tem os braços amputados não vai trabalhar no serviço do passe. Ela pode trabalhar em outras áreas. Eu vou explicar por quê. Não caberia responder agora, porque envolve uma série de considerações. Mas o passe sem uso das mãos é o chamado passe à distância. Porque ele está perto. Ela poderia estar aqui, a pessoa lá na casa dela ou ali na cama. Ele exige, segundo os autores, inclusive André Luiz, que haja sintonia entre a pessoa que recebe e a pessoa que dá o passe mental. Se não houver sintonia, isso não acontece. No passe com as mãos não precisa sintonia, basta boa vontade. A mãe traz o filho aceita, não entende, mas aceita, recebe o passe. Se o filho chegar e ficar zombando, não recebe o passe, sabe? O passe é nulo, inverendo. Há uma questão específica sobre isso. A pergunta número 2. Pergunta da maior, talvez a mais importante questão, né, de quando se fala em reciclagem de passe. Veja, as pessoas têm como os planetas uma atmosfera fluídica. Isso é uma frase de Allan Kardec. Alga, né? A gente chama de alga, assim. A pergunta é: o que é que dá qualidade a essa atmosfera? É uma pergunta boa, né? Importantíssima. Sônia quer falar? Os pensamentos da pessoa? Só? Mais alguma coisa? O que vocês acham? Vibrações de amor. Vibrações de amor. Grau da espiritualidade. As obras? Quem falou em caridade? Grau de É o espiritualidade. grau de espiritualidade da pessoa. Moral. O que é interessante, peraí, mas como é que a gente modifica o perispírito? A respeito desse assunto, há um livro do Emmanuel fantástico. Eu acho que o pensamento inventário. Negou o roteiro, eu não estou ali, porque ele diz assim: ó, o perispírito, morfologicamente, ele pode ser modificado graças ao poder mental. Então, por exemplo, eu vou aparecer lá em Minas Gerais por um grupo que lembra de mim aos 18 anos, quando eu morava lá. Eu posso me apresentar morfologicamente com a idade dos 18 anos. Altere, então, no meu perispírito, mas o peso específico, a densidade, não. Exige outra coisa. E é a pergunta: o que dá qualidade, né, a essa atmosfera? Você chega para uma pessoa como sou o Gonçalo, muita gente vai lá só um abraçado, porque sabe que é como um passe, né? Pessoa boa, só faz o bem, só pensa no bem. Outras pessoas você já fica meio distante, porque você sabe que meio carregado. Né? Você entra numa casa, por exemplo, é comum isso na periferia. Às vezes a casa é simples, pobrezinho, chão batido, né? Você entra lá, você sente um bem-estar, uma coisa fantástica. E às vezes você entra numa mansão luxuosa, você tem dor de cabeça já na entrada. Não é assim? Não é isso que acontece? Eu citei a reunião de condomínio, exato, tem ambiente, só fazem negócio, dinheiro, coisa material. Você entra numa catedral, quando elas ficavam abertas, eu fazia muito isso. Na hora do almoço assim, ia lá esperar abrir a repartição, entrava lá, fazer uma prece, uma beleza, um brinde, por causa das preces. Então, a resposta está aí, que vocês disseram. Item 2.2 da apostila, veja,
É uma frase muito simples, né? Que, por sinal, vai responder a pergunta seguinte. Só vamos ler essa frase, que depois tem outra pergunta. Item 2.2, na página 3. A atmosfera fluídica do ser humano é plasmada por seus atos, por seus pensamentos e por seus sentimentos. Então a pessoa pergunta, eu começo por onde? Bom, geralmente, vamos começar por pensamento, ler, estudar, fazer curso, ler bons livros, bons romances, já vai mudando a casa mental. E aí vai se sensibilizando com pessoas que você encontra em dificuldade. É essa passagem, eu vou agir, eu vou visitar, eu vou levar lá um remédio, ou então a cesta, o alimento, é assim. Até a outra começa pelos atos, começa a trabalhar e aí pelo trabalho se sensibiliza com a carência que é muito grande. Muita gente não vira, não tem dinheiro, passa fome. Não chega a morrer de fome porque a cidade ajuda, mas passa fome. Gente desempregada, muitas pessoas doentes. Por isso que em Londrina, talvez seja por isso, surgiram várias instituições espíritas na periferia, né? Várias, são muitas mesmo. Não são poucas, não. Né? Graças a Deus. Então é isso lá. Bons atos, bons pensamentos, bons sentimentos. Esse deveria ser o nosso objetivo. Que Allan Kardec escreveu uma frase que eu acho que todo mundo conhece, mas é sempre bom repetir. Quando ele define quem é espírita, ele diz assim, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Então a pessoa faz um esforço, eu sei que eu tenho defeito, mas eu me esforço, combatendo, tentando, me esforçando, e tentando cultivar essas três coisas, né? Os pensamentos, através dos estudos, da boa leitura, os sentimentos. Lá em Sacramento, na escola que a professora Alzira Bessa fundou, né? Tinha visitado lá conjunto, ela diz o seguinte, que lá, seguindo a orientação de Eurípides, né? Uma coisa que eles fazem que é muito interessante, quando ocorre uma tragédia na cidade, por exemplo, uma casa pega fogo, né? Quando pegou lá 3, 4 casas, as famílias ficaram sem morar, ou então enchente, né? Casa destruída, eles pegam assim, os alunos, porque eles são pequenininhos, colocam no ônibus e levam lá, para as crianças verem que há pessoas muito carentes, que necessitam de ajuda. Melhorando a sensibilização, a sensibilidade das pessoas, desenvolvendo uma virtude considerada das mais importantes pelos autores, que é a piedade. Ter piedade, não é dó, é ter piedade, que é aquele dó que leva a pessoa a fazer alguma coisa, né? Não só ter dó, né? Piedade, sentimento sensível, né? É isso daí que plasma a nossa atmosfera, a nossa alma. A pergunta seguinte é como definir a palavra fluido. Realmente a palavra fluido é dessas palavras, até na pronúncia, os antigos, de um modo geral, pronunciam de forma errada, né? Fluido. Não existe fluido. Só existe o verbo fluir. Mas como ninguém usa esse verbo, então esqueça. Né? Fluido de isqueiro é fluido também. Fluido de isqueiro, fluido magnético. Lá no nosso bar, eu já combinei com o pessoal, gente, ó, ninguém vai falar fluido. Se alguém falar fluido, na hora eu vou levantar a mão. Tudo bem? Aí a pessoa está fluido, fluido, fluido. O fluido é dessas substâncias interessantes, é de difícil conceituação, mesmo porque há colegas nossos da área de física que criticam
o uso por nós dessa palavra. Porque na época de Kardec, fluido significava determinada coisa. Hoje tem um conceito mais elástico. A água é um fluido. Né? Então, não é um líquido somente, faz parte dos fluidos. Né? Então ficou, mas nós temos que lembrar que essas palavras foram utilizadas numa época em que o sentido dado a elas pela ciência era outro. Então, Raul Teixeira e Luiz Aquiles, que dão aula de física. Nós consultamos os dois, porque são professores, não, vamos usar o fluxo, só explicando que no conceito espírita há uma definição assim, um pouco diferente dada pela ciência atual. Então, veja só, a resposta, aí está logo em seguida, no item 2.3, mas na apostila falamos mais sobre isso. Olha lá, item 2.3. Olha que definição fácil de gravar. Os fluidos são formas energéticas. Mas a gente não vê o fluido. Raramente mesmo o vidente vê o fluido. Muito difícil. Formas energéticas da substância elementar, o fluido cósmico, que organiza o perispiritual, o nosso perispírito, absorve do meio ambiente. Ele está presente em todo o universo. Daí é fluido cósmico universal, essa substância. Então, absorve do meio ambiente, vírgula, transforma segundo o padrão vibratório que se encontra e irradia em derredor de si. Fácil, né? Olha só, eu absorvo, eu transformo, metabolizo e irradio. É uma coisa automática. Então, digamos, saímos em 3 pessoas. Eu sou o Hugo Gonçalves e o Chico Xavier. Lá fora. Absorvemos a mesma substância. Não é? Nós transformamos. Quem vai irradiar o fluido melhor? Eles, claro, não sou eu. Porque ao entrar, ao transformar, eu agrego nele valores próprios deles. É fácil entender. Eu pego uma água limpa, de milho limpa, e coloco numa garrafa suja. O que acontece com a água? Ela fica suja. Mas se eu coloco uma garrafa limpinha, um vaso limpo, ela continua limpa. Né? Mas a outra não está suja, a outra está com lodo, está com doença. Ela não fica só suja, ela fica fértil, insalubre, pode matar. Viram a diferença? O fluido é neutro, diz Allan Kardec. Os fluidos são neutros. Quando você o absorve, se transforma, ele não. Mas há mais nessa apostila sobre fluido. Olha, lendo mais alguma coisa. Olha, no item 2.4, veja lá. É um texto de Allan Kardec. Olha lá, diz ele assim: neutros em si mesmos, os fluidos adquirem as qualidades do meio em que são elaborados. Do mesmo modo que a água se modifica conforme o leito onde caminhe. Assim, do ponto de vista moral, os fluidos trazem a impressão do sentimento de ódio quando a pessoa odeia, inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, benevolência. Do ponto de vista físico, ele diz o seguinte: pode ser excitantes, se a pessoa é excitada, calmante, a pessoa dorme, penetrante, irritante, dulcificante, soporíferos, narcóticos, tóxicos. Uma pessoa que contou o seguinte caso: que havia no nosso lar uma mulher, era um caso curioso. Toda vez na palestra, no seminário, ela dormia. Bastava ler o livro, agora vamos orar, terminou, Pai Nosso,
Aí uma amiga nossa, mais experiente, fala, eu quero ver o que acontece. Vou sentar do lado dela. Sentou. A outra não dormiu e a dona Silvia dormiu. É assim. Irradiou fluido, calmante, ou então esse soporífico, né? Narcótico, tóxico, reparadores. No item 2.6 tem mais coisa. Tudo é texto de Allan Kardec, da Gênese. Os fluidos serão mais harmônicos, agradáveis, luminosos e saudáveis, quanto mais elevados são os pensamentos e os sentimentos da pessoa que se emite. O fluido bom possui vibração elevada e pura, que reconforta, estimula e cura as preocupações. Mas aí, nessa apostila, nós acrescentamos algo mais que seria necessário para poder enriquecer. E aí no apêndice, no item 12, na página 10, né? É importante esse cuidado, porque é uma visão um pouco diferente, né? Página 10 da apostila, item 12. Achou? Show? No livro Evolução dos Mundos. Olha lá, item 12. Na mesma obra, Evolução dos Mundos. Diz André Luiz que o fluido magnético, que é o mesmo fluido vital, é página 10, algarismo romano. Item 12, bem embaixo. Ajuda a dizer. Eu moro numa rua chamada Rua João 23. Toda vez que eu vou fazer um cadastro, eu tenho 2x e 3 pauzinhos. Isso não sabe. 23, né? 2x e 3 pauzinhos. É o algarismo romano. Então, página 10, algarismo romano, item 12. Na mesma obra, diz André Luiz que é o fluido magnético, que é o fluido vital, esse fluido que transmite o passe, constitui emanação controlada de força mental sob a alavanca da vontade. E no item 15, ele explica o mecanismo do passe. Olha só, na página seguinte, item 15. Diz assim: reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as pessoas se influenciem reciprocamente com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as células sanguíneas e as histiocitárias, determinando-lhes o que o fluido provoca na pessoa que recebe o passe, determinando nas células o nível satisfatório, a migração ou a extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos, ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Eu vou trocar isso aí, vou dizer que o fluido magnético, então, você, ao transmitir a pessoa, embora eu coloque as mãos,
O que importa ali é o pensamento. Lembra de visão de volta? Radiação. Não é normal, não está parada. A pessoa que gosta de movimentar, tudo bem, movimenta o braço. Discutiremos depois se é necessário, se não é. Não é o caso. Estou com a mão ali, mas não é a mão. Pensamento. O fluido, ele é movimentado por pensamento, é uma emanação de força mental, controlada. Por isso que o Divaldo fala uma radiação. Olha o que acontece. Então ele vai influenciar as células do corpo físico e do corpo espiritual. Estado orgânico quer dizer isso. Quando ele fala estado orgânico, é uma expressão usada aí nesse texto, está se referindo ao homem no seu duplo aspecto. O homem encarnado, corpo e perispírito. Então vai atuar nas células, principalmente, em todas as células, mas principalmente nas células sanguíneas. Todo mundo sabe? Toda pessoa sabe, não precisa ser médico, nem enfermeiro, para saber isso. Você tem uma infecção e faz exame de sangue, o que acontece lá? Glóbulos brancos, né? Uma quantidade incrível, né? Porque eles se multiplicam para combater o causador da infecção. Então, ele atua sobre as células do corpo físico e do perispírito, que também é formado por células, e aí faz 4 coisas. Determina, 4 ou 5, né? Determina o nível satisfatório. Há uma falta de regulagem, a pessoa está defasada. A migração ou a mobilidade das células. As células, de um modo geral, segundo vários autores, elas acompanham o ânimo da pessoa. A pessoa desanimada, não quer lutar, está lá aquela coisa, as células também ficam cansadinhas, não se movimentam. E tudo é movimento. As nossas células, os átomos que formam as moléculas, tudo é movimento. Né? Não para. Então a mobilidade, a fabricação de anticorpos, exatamente essas células que vão defender o organismo contra a agressão, contra a doença. Ou a improvisação de outros recursos combativos, imunológicos, na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos. Então, a pessoa está doente, ela está fazendo tratamento médico, pode perfeitamente, sem abandonar o tratamento médico, fazer um tratamento de fisioterapia. Vai ajudar muito, porque o fluido magnético atua nesta área. Lembrando a definição de Divaldo, é uma radiação que fomenta a reativação desses centros vitais. Diga. Outro exemplo interessante, que é o contrário, por exemplo, se pega os bambus, toda fraquinha, toda envergada, ela não ficava doente, e só lidava com pessoas doentes. A Madre Teresa de Calcutá, o amor pelo próximo era tão grande, ela não lidava com os doentes, mas ela não pegava aquelas doenças. Mesmo o Chico Xavier, embora fosse diabético, tivesse angina no peito, viveu até os 92 trabalhando. Fraquinho, mas trabalhando, dava passe. Dava passe, sempre deu passe. Para mostrar que na questão do código do ferro da paz, é uma questão também muito discutida, veremos aqui o que diz os especialistas, né, em casos concretos. Nós trouxemos alguns casos concretos que eu vou ler para vocês. A pessoa que toma remédio por causa de pressão alta, por causa de... e outras questões, até de esclerose. Nós trabalhamos com gestantes às quarta-feiras, nós recebemos níveis de então elas ficam na cama de face. E se nós fizéssemos assim, a passe, Vibração.
no ambiente sem precisar ir bacana de passe. Não, sabe como que é? Aí tranquilo, a vibração. O problema do passe à distância só se chama passe à distância quando a pessoa que recebe o passe está sincronizada. Quando isso não ocorre, também não ocorre isso, né? Você faz a vibração de uma pessoa que nem sabe, às vezes, que a gente está olhando por ela, né? O que acontece? Então nós fazemos aqui, os mentores, então, dão um passe espiritual a elas. Agora, se você mostrar a elas, como veremos aqui o que acontece na gestante, tem um caso concreto, depois eu vou apresentar. Aí elas vão mudar de opinião logo. A quarta pergunta de hoje. Quantos tipos de passe magnético existem? Eu queria lembrar que essa palavra magnético, que é um adjetivo no caso, ele tem que aparecer em todos os tipos. Passe, né, ou a imposição das mãos, porque é fruto do magnetismo animal. Então o passe pode ser dado por nós, pelos espíritos, é passe magnético. A pergunta é quantos passes existem? Quantos tipos de passe? Vocês lembram de quantos aí? Diga, minha malha, diga lá. Que passes? Quantos tipos? Quantos tipos? Tem o nosso passe, né? Que nós damos, não tinha, né? Como é que chama esse passe? Passe que nós damos? Não é no sentido de. Não é no sentido de efeito, não. É de quem ministra. De quem ministra. Nesse sentido. Então, a classificação de quem ministra. Nosso passe é magnético. De que tipo? Puro, misto, espiritual, misto. Existem outros tipos? Vocês conhecem outros tipos? Existe o espiritual, exatamente. Vamos direto então lá, na página, no item 3.2. Veja lá. Logo no início. Página 3. Né? Página 3. É o item 3.2. Está aí, ó. Está aí também a definição de Emmanuel. Acharam? Item 3.2? Né? Gilda achou, Item 3.2? Olha lá, sendo conforme conceituação dada por Emmanuel, uma transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade, dentro da qual o companheiro do bem 7 se mesmo em favor de outro. O passe magnético pode ter de 3 formas. Inteiramente humano é o magnetismo humano. Em vários países, e antes mesmo do espiritismo surgir, já havia os magnetismos. Allan Kardec mesmo, né? Ele era todo magnetismo, ele declara isso. Quando ele conheceu o espiritismo, ele diz que já praticava o magnetismo fazia 35 anos, desde os 19 anos mais ou menos, que ele estudava e praticava mesmo. Houve magnetizadores famosos. Um deles, que nem era espírita, é o famoso fabulista Lacordaire. Lacordaire não, Lafontaine. Aliás, atribuem ao Lafontaine um caso incrível. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele era um magnetizador conhecido, respeitado. Um dia, uma família vai à casa dele levando alguém enfermo. Mas ele não estava em casa. Disseram que eles tinham ido almoçar num hotel tal. A família foi lá. Para que ele magnetizasse, desse um passe então, naquela pessoa da família. Chegando lá, ele havia acabado de almoçar e tinha tomado vinho.
Ele estava, portanto, não alcoolizado, mas havia ingerido vinho. Ela não teve dúvida. Pegou uma salinha lá, que o hotel cedeu, e deu um passe à pessoa. Aquela pessoa doente foi internada em coma alcoólico, porque não se pode brincar com álcool, né? Você transmite para a pessoa nessa doação lá. Porque energias fisiopsíquicas, inteiramente humano, inteiramente espiritual, é o passe dado pelos espíritos, que são muito comuns. Porque na mesa mediúnica, tem os espíritos, tem aquele que vem na casa da gente, às vezes a nossa mãe, a nossa avó, né? Vê que o neto ali doente, já dá o passe, a gente nem vê, sabendo, dado pelos espíritos. Nas obras espíritas são muito comuns. E coisa curiosa, e eles movimentam os braços, porque eles sabem, né, o que estão fazendo. É aí que vem a grande confusão, mas os espíritos fazem movimentação, faz longitudinal, rotatório, coloca a mão lá na barriga da pessoa, mas eles são desencarnados. Tem que lembrar disso. Estão narrando os fatos, que ocorrem na vida espiritual. Mas eles também se valem de médiuns encarnados durante o sono, quando a pessoa que vai receber o passe necessita de fluido animal, fluido vital, porque o fluido vital, a gente aprende no livro dos médiuns, há uma questão sobre isso. O fluido vital, diz Erasto, é a panágio do ser encarnado. Só nós temos. Desencarnado não tem. Eles não têm a vida biológica que nós temos. A vida do perispírito é diferente, é outro processo. Então é muito comum o médico que está dormindo, ele é utilizado para dar passe em pessoas encarnadas ou desencarnadas. Isso não importa. Que necessitam do fluido vital, que só nós temos, que faz parte dos encarnados. Muito bem. Aí na sequência tem o ser, né, o humano e espiritual, o magnetismo misto, em que, combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que ele carece. O Herculano Pires foi responsável por uma verdadeira revolução na questão dos passes. Porque até então, nos anos 70, por aí, todo mundo seguia as orientações de Edgar Argon, os passes com a movimentação das mãos. E havia vários tipos. Aliás, até existe uma padronização. Quem frequentar lá o aprendiz do Evangelho vai ver vários tipos. Para cada tipo de pessoa, um tipo de passe. Era muito comum. No Coen, que foi o curso que surgiu em Curitiba, uma revolução no estudo da mediunidade, a primeira apostila trouxe também o passe com movimentação das mãos. Então, eu me lembro bem das aulas. Você abre as mãos, a senhora, bem aberta, levanta assim, as duas mãos. Vem, dá o passe. Quando chega aí embaixo, fecha, joga para lá e volta. Uma tolice, na verdade. Não para de tolice. E isso acabou, porque o Herculano Pires publicou um livro que é citado na apostila sobre a obsessão, a obsessão e o passe. Só três palavras. E ele, então, a obsessão, doutrinação e passe. E ele, então, trouxe que essas práticas são orientais, não tem nada a ver com o espiritismo. E se fundamentou, sobretudo na revista espírita, na obra de Allan Kardec, vamos apresentar aqui na apostila, quando tratávamos da forma, né, que nós devemos adotar para ministrar os passes. Mas aqui, eu queria, além desse 3.2, ver também o 3.4,
quando o André Luiz descreve fenômeno para entender como é o nosso passe. Olha só, item 3.4, está na página seguinte. André Luiz assim descreve o fenômeno. Ele viu como é que acontece. Olha lá. Os passistas encarnados pareciam duas pilhas. Você pensa essa palavra que ele utilizou. Humanas, deitando raios de espécie múltipla, a lhes fluírem das mãos, depois de lhes percorrerem a cabeça ao contato do irmão Conrado, que era o mentor dos seus colaboradores. Então, aí, como é que chama ele? O autor do livro Estudando a Mediunidade, lá de Belo Horizonte, ele escreveu um livro em que ele apresenta umas figuras. E a figura, essa figura escrita aqui, ele coloca assim: a pessoa está sentada e eu estou dando passe, mas eu estou recebendo passe. Um espírito ministrando passe em mim. Lembra da definição? Substância que a gente absorve, transforma e irradia. Nesse caso, ele está projetando sobre mim a energia que ele captou do alto. Observe o item anterior. Olha o que o Conrado explicou lá, no item 3.3. Olha a expressão dele: somos aqui, neste recinto, consagrada à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica. O Espírito dizendo, né? O Espírito parece uma tomada, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Então o Conrado também está projetando sobre o médium a energia que ele está recebendo. E nesse particular, eu me lembro de um caso muito curioso que o Divaldo narrou numa palestra. Diz o Divaldo que muitos anos atrás veio fazer uma palestra em Uberaba e o Chico Xavier foi assistir a palestra. Só que o Chico Xavier não quis se sentar à mesa, embora convidado. Não. Eu quero assistir lá do meio do povo para ver a reação do povo. Como é que é? O Divaldo é o maior orador da história, né? O campo espírita é discutido. E o Chico, não, eu quero ver. Então ele ficou, e o Divaldo fazendo palestra de olho no Chico. Daqui a pouco o Chico começa a dormir. Ele ficou preocupado. O Chico dormia na minha palestra, imagina que decepção, logo o Chico. Daqui a pouco o Chico acordava. Aí ele vai dormir de novo. Aí, no final, o Chico adorou. Cara, gostei. Você dormiu na minha palestra? Não dormi. Sabe o que é? Vou te contar. Então o Chico disse para ele que vinha uma luz muito forte sobre o Divaldo. Uma luz, como fosse um... O que chama esse negócio? Holofote. Uma coisa assim, né? Não um filete. Né? A coisa forte. Que ele perguntou para o Emmanuel: o que é aquilo lá? O Emmanuel quer ver? Então o Emmanuel foi a hora que ele deu uma piscada primeira. O Emmanuel levou para ver. Aquilo vinha do alto, das colônias espirituais mais elevadas. Assistência dada ao orador. Quem sabe ele se confessa que, na verdade, ele é um médico orador. Às vezes nem sabe o que está falando. Ele não prepara a palestra. Ele está ali, naquele processo. Forte intuição. Então as piscadas foram essas. Ele dormiu, ele foi, claro, ele não dá para ficar dentro. Aí dorme. Cochilou, foi, voltou, né? Quis ver de novo, né? Então vinha de alto, muito alto, né? Uma coisa que o Divaldo não sabia, né? Nunca ninguém dissera isso. Veja o item 4.1. Neste item aí, tem uma informação da maior importância, que nós passistas não podemos ignorar. Olha só. 4.1. Já vimos que a ação magnética curativa
pode revestir 3 formas: magnetismo humano, magnetismo espiritual e magnetismo humano-espiritual. Agora observe essa frase. Em qualquer delas, porém, o elemento fundamental é a qualidade do fluido que se transmite. Então, muitas pessoas perguntam, mas qual que é o passe indoor? É o magnético puro que o cidadão que cola dá? É o místico que nós aplicamos? Ou é o espiritual? Depende. Se for passe dado pelo Dr. Bezerra, né, eu prefiro o dele. Vocês não preferiram o mesmo? É evidente. É o fluido que se transmite. No entanto, se eu precisar de recursos vitais, evidentemente eu deveria receber um passe misto, dado por alguém encarnado. Porque ali o Espírito que dirige, como nós veremos, ele direciona o fluido para as partes que a gente necessita. Estou. Foi, não? Queria que você só desse uma comentada. No caso da mãe estar com o filho no colo, tem que ser separadamente. É uma questão São interessante. fluidos diferentes. Aí há várias ideias. Há pessoas que mandam dividir as mãos. Uma mão na criança, uma mão na mãe. Outros só dá na mãe. Eu penso assim, que o ideal seria aplicar o passe na criança e pedir para a mãe ficar e depois aplicar o passe nela. São 2 entidades, né, que podem ter necessidades diferentes. A mãe pode estar doente e a criança não tem nada. Pode a criança estar doente e a mãe não tem nada. Né? E pode as 2 estarem doentes, mas com situações diferentes. Ela permaneceria então na sala de Eu parto? penso que o ideal seria isso, né? porque a vida tem de colo, né? Não dá para deixar com ninguém. Né? Agora, se pudesse fazer, vem a mãe primeiro, alguém cuida da criança para ela e tal, vem a mãe, depois traz a criança. Porque você vai atender as 2. Agora, há casos em que a mãe está pensando na criança, podia ser perguntado, né? Você vai tomar passe que está precisando na criança. Vamos dar passe da criança. A pessoa já fica sabendo, a criança está precisando. Eu penso assim, acho que é uma coisa até lógica, embora nenhum autor, né, chegue a tratar desses assuntos assim no início. Vamos para a última questão de hoje. Só queria fazer uma observação. Oi, não? Eu sempre explico com você conversa, e lá, mulher só pode tomar passo de mulher e homem de homem. Mas não só isso. O que é isso? O que está acontecendo? Fica em fileiras diferentes. As mulheres ficam de um lado. Isso é orientação de uma instituição espírita de São Paulo que orienta assim. Eles não têm culpa nada, eles não têm nada desse pessoal. Eles não se filiam à federação. Podem também totalmente equivocado. Né? Às vezes vai o casal lá para assistir uma palestra, tem que separar. Ela fica com. Não tem lógica. Essa questão de separação do sexo foi muito discutida na época de Kardec. Ele chegou a tratar disso. Isso é tolice. Tolice, não pode. 2 mulheres vai dar choque. Não, mulher, nada disso. Né? Não tem nada a ver com o mal. É um procedimento, mas há outras coisas. Né? Há coisas até desagradáveis, em outros aspectos, né, de um ser espírita. Mas a última questão é o seguinte: é uma questão fácil de ser respondida, embora a gente às vezes não entenda. A pergunta é se a prece é realmente importante na ação magnética prática. O que vocês acham? Fundamental. Eu acho que todo mundo concorda que é. Né? Agora, por que seria? Entendeu? Como é que seria essa questão? Por exemplo, vamos dar um passe na pessoa que pediu um passe. É preciso tomar passe. Alguém vai fazer uma prece. Né? É importante. Vamos direto dar o passe e tal. É importante. O problema da prece, sobre a prece há muito estudo, mas uma informação sobre a prece
que a gente não conhecia, que é bem recente na literatura espírita, veio de Joana de Ângeles, falando de um aspecto que nem Allan Kardec examinou, pelo menos pelo que eu vi, não me lembro. Dizer o seguinte, que quando a pessoa faz uma prece fervorosa, com boa vontade, com confiança, né? Ao fazer a prece, essa pessoa entra em sintonia com as forças que regem a vida e ela se vitaliza. Entendem? Antes da resposta. Não está se falando de resposta ainda. A prece será ouvida, registrada e vai ser atendida, independentemente da resposta. Então a prece tem que ser cultivada sempre. Por isso que nas sessões espíritas, Allan Kardec propõe, está no Evangelho, no último capítulo, prece antes de começar a reunião, prece no final, porque ela modifica o ambiente, favorecendo evidentemente a ação dos protetores. Né? Agora, outra razão também da prece antes do passe é a seguinte: é claro que no centro espírita é feita a prece antes, né? O pessoal se prepara, mas digamos que estou visitando alguém num grupo de prece e a pessoa pede um passe, ela precisa mesmo estar visitando. Então é importante a prece porque dá tempo aos benfeitores, né, de fazer, digamos assim, um direcionamento do que vai ser feito. Né? Porque nós sabemos que nós fazemos a vibração, a radiação, mas quem dirige o fluido é o Espírito. Está dito claramente no livro dos médiuns. Está na apostila, nós veremos aí quando tratarmos das formas de passe. É o Espírito que vem, que enriquece o nosso fluido e lhe dá direção. É isso que está no livro dos médiuns. Né? Uma obra de Kardec, todo mundo conhece. Mas então, vamos ver aí, a respeito desse assunto, encerrando por hoje, primeiramente, o item 6.2. No 6.2, nós temos um texto que é de André Luiz, Missionários da Luz, em que ele diz o seguinte, falando do trabalho de paz. O êxito do trabalho reclama 4 coisas: a experiência, o grupo é experiente, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel. A oração é prodigioso banho de força. Então ela já equaliza. Por isso que se começa a sessão de dia uma oração, ela dá uma modificada naquele ambiente. Ao a gente fazer uma oração, o que acontece? Ele está preocupado com a casa que deixou, né? O jogo de futebol que vai ter mais tarde, um compromisso. Ali não, ali você já centraliza totalmente, equalizou, fica na sintonia, né? Adequada ao passe. Missionário do auxílio magnético, na crosta ou na esfera espiritual, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos, acendrado amor aos semelhantes, o amor desinteressado, alta compreensão da vida, fé vigorosa e profunda confiança em Deus, que se expressa exatamente na graça. Mas tem mais. Agora veja o que o Emmanuel diz. Emmanuel, primeiro André, 9.1. Na página seguinte, item 9.1.
Então, de novo, André Luiz, olha lá, o valor da oração e do pensamento elevado é uma coisa bem conhecida e bem estudada. Ensina André Luiz. Está citado até o capítulo aí. Olha só, aspas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. Refundem a atmosfera, purificando-a. E eles anotam mais o seguinte: o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. E nós sabemos, em muitos romances espíritas, a gente vê assim, agora a irmã Zenobia fez uma prece e há uma chuva de flores, coisa que cai ali, é uma coisa fantástica. Na sessão de muito comum isso, os videntes chegam a descrever. Agora, 9.2, Emmanuel. Caminho, verdade. Ele diz assim: onde existe sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a forma. A questão da forma, como nós veremos, é uma decisão nossa. É necessário movimentar os braços? Então vamos movimentar os braços. Não há necessidade? Não vamos fazer. É nossa. Ó, não faz bem nem mal, né? Agir assim, o que importa é isso. Atitude mental bem, você fazer aqui com amor. Agora, continuando aí, em outra obra, Pensamento e Vida, Emmanuel diz: o pensamento é força eletromagnética e a vontade, impacto determinante. Pensamento e vontade. Um é força, o outro determina a direção, o impacto. E ele continua: a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens estas, que ascendendo e subindo, ascendendo as esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano de vida. Então, são informações interessantes de obras antigas, que muitos nem conhecem, nunca leram, que estão mostrando a importância da prece. Ela, no caso, quando você faz uma prece por alguém, por exemplo, está lá no hospital, você tem um endereço, está orando lá, a prece, ela liberta essas imagens, tal como nós desejamos, que ele se sinta fortalecido, que ele tenha resignação, que ele não se revolte com a doença, que ele tenha boa vontade de controlar os remédios, enfim, são esses pensamentos. Se possível, seja curado, às vezes não é possível, mas tudo bem. Essas imagens sobem, as entidades invisíveis captam e procuram atender, porque Deus não nega pedido de prece de ninguém. O problema da prece, já que se tem aqui, é que, em verdade, nós temos um hábito, Bezerra, que fala isso. O Bezerra, um dos livros da Ivone, o Espírito tem mania de dizer, de fazer prece de pedido e já ditar a resposta. No tipo que eu já citei aqui: Senhor, estou desempregado, arranje um emprego da Noel e tal. Tem coisa igual curso, né? Da Noel. Então é essa que é a questão. Mas terminando, então, tem mais uma coisa, o que é que vocês vejam? Deixa eu localizar primeiro aqui. Na página 8, Algarismo Romano, item 5.
Eu quero terminar hoje lendo e comentando esse texto. Herculano Pires. Bom, todo mundo sabe, né? Eu acho que hoje em dia ninguém desconhece a importância das obras de Herculano Pires. Sabe disso, a importância. O Chico Xavier declarou certa vez, está em livros, que segundo Emmanuel, que gostava muito, ele escreveu 4 livros em conjunto, Astronautas do Além, Diário dos Livros, são livros de Chico e Emmanuel e Herculano. Aí o Chico, segundo Emmanuel, o Herculano é o método que melhor mediu Kardec. Então, que conhece, o Herculano escreveu, pode seguir, você não vai errar. Na dúvida, siga. O que ele escreveu? Item 5. No livro A Obsessão, o Passe e a Doutrinação. O passe espírita é simplesmente a imposição das mãos, usada e ensinada por Jesus, como se vê nos Evangelhos. Origina-se das práticas de cura do cristianismo primitivo. Sua fonte humana e divina são as mãos de Jesus. O passe espírita não comporta as encenações e gesticulações em que hoje o envolveram alguns teóricos improvisados, geralmente ligados a antigas correntes espiritualistas de origem mágica ou feticista. Agora veja, eu queria ler esta frase agora. Eu estou lendo esse trecho. Essa frase agora. Todo o poder e toda a eficácia do passe espírita depende do espírito e não da matéria. Da assistência espiritual do médium passista e não dele mesmo. Você quer ser um grande passista? Tenha uma boa companhia espiritual. É isso. Aquele espírito que vai atuar com você. É ele que vai decidir qual é o seu passe. Olha lá, os passos padronizados e classificados derivam de teorias mesméricas, magnéticas, hipnóticas, de um passado há muito superado. Os espíritos realmente elevados não aprovam, nem ensinam essas coisas, mas apenas a prece e a imposição das mãos. Toda a beleza espiritual do passe espírita, que provém da fé racional, do poder espiritual, desaparece ante as ginásticas pretensiosas e ridículas gesticulações. Nós vamos mostrar este assunto, evidentemente, inclusive citando a comunicação de Mesmer, falando da imposição de mãos, mas eu acho que hoje, então, cumprimos o nosso propósito. Adiantar mais seria cansativo por demais. Então, nós temos mais alguns minutos, temos mais uns 5 minutos. Se alguém quiser fazer alguma consideração ou alguma pergunta, só que aí, se houver alguma pergunta, seria bom que a pessoa viesse até aqui usar o microfone, para todo mundo poder ouvir. Alguma dúvida? Cineia, pelo que foi apresentado, alguma pergunta que você poderia fazer? Pouquinho eu já perguntei. Zé Carlos? Tem? Meu livro? O nosso presidente, alguma pergunta adicional? Eu gostaria de fazer uma observação. Vem cá.